A paz de Cristo, o amor de Maria, meu amado irmão, minha amada irmã, que está junto aqui comigo, que estão juntos aqui comigo no Presta Atenção, esse canal aqui que vem de Deus e volta para Deus. Vamos rezar para que o Espírito Santo venha sobre nós e nos ilumine nesse dia 15 de março, segunda semana da Quaresma, terça-feira, terça da graça de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos pela graça do Santíssimo Sacramento que tudo pode, de onde vem todas as graças que existem na terra, para onde nós temos que emanar toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que abençoe os nossos corações, as nossas mentes, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o nosso nariz, até o nosso respirar. Que tudo venha de Deus e volte para Deus. E assim abençoe também os nossos esposos, os nossos filhos, genros, noras, netos, assim, toda a nossa descendência e ascendência. Que todos sejam extremamente, abundantemente abençoados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos rezar, vamos pedir já, repletos do Espírito Santo, vamos pedir essa graça, que a palavra de Deus viva em nossos corações e nos dê verdadeiramente a paz de Cristo e o amor de Maria Santíssima. Vamos lá. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 10, versículos de 16 a 20. Capítulo 1, versículo 10 e depois versículos de 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma, prestai ouvido ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas, se recusardes e vos rebelardes, pela espada sereis devorados. Porque a boca do Senhor falou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui o profeta Isaías falando do povo de Sodoma. Muito triste aqui, porque era um povo que não vivia na graça de Deus, não vivia sob as leis do Senhor. O Senhor, as leis dele são leis de amor, as leis que nós devemos obedecer para nós mesmos sermos felizes. Então, a partir do momento que você não anda sobre esses caminhos, sobre essas leis, você se condena à infelicidade e à falta da graça de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, dentro do nosso casamento, nós não podemos abrir brechas para o pecado. Sobre nenhuma hipótese. Precisamos sempre estar unidos com o nosso esposo, com a nossa esposa, na união exatamente como Cristo é unido à igreja, que é a esposa dele. Nós também devemos ser unidos ao nosso esposo ou à nossa esposa na mesma proporção. Cristo amou a igreja e deu a sua própria vida para ela, para nos redimir, para ser redimida. E a igreja será eterna. A partir de quando nos dizemos sim no Santíssimo Altar de Jesus, ali do altar da Santa Missa, você diz sim ao seu matrimônio, você está dizendo sim ao próprio Deus. Quem casa ali não é o sacerdote, quem casa ali é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que está casando e dando ciência dos dois.
com maturidade necessária, né, com a aprendizagem necessária e um casamento válido. Então não podemos jamais nos deixar à deriva. Ou seja, precisamos regar, precisamos cuidar. Do mesmo jeito que cuidamos da nossa fé, estando em oração, indo para a Santa Missa, adorando o Senhor em adoração, em espírito de verdade, obedecendo os mandamentos da lei de Deus, né? Sendo bons cidadãos. Do mesmo jeito que a gente vive no mundo e não é do mundo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, cumprindo os nossos pagamentos, fazendo as coisas em dia, não gastando mais do que nós podemos, enfim, agindo de acordo como deve agir. Dentro de um casamento também o esposo e a esposa possuem obrigações inerentes ao cargo. E nós precisamos pedir a Deus essa graça de nos agir, nos mover, a Ele nos formar. E aí, como eu já falei anteriormente, se você precisa formação, se você precisa ajuda, procure. Vá lá na sua igreja, na sua paróquia, ou na paróquia que você frequenta, converse com o sacerdote, para ele encaminhar, lhe ajudar e lhe refazer. A única coisa que você não pode é dizer tanto faz, é dizer deixa para lá. É prioridade o casamento. Na vida de uma pessoa casada, depois de Deus, o casamento é prioridade. Isso também nós vamos empregar dentro da vida dos nossos filhos. Né? Os filhos, eles precisam entender que existem regras a serem cumpridas. E os filhos gostam. Você que pensa, meu amado irmão, minha amada irmã, que filho não gosta de regra. Filho, ele acha que não gosta. Mas a partir do momento que existem regras justas dentro de uma casa, é sinal que existem cuidados. É sinal que ele está sendo amado. É sinal que ele está sendo guardado. Então, o filho e uma filha valorizam, sim, regras e cuidados do pai e da mãe. E a história, sim, sim, não, não. A minha mãe, da feita que ela dizia não, ela pensava bastante. Ela rezava, ela pensava bastante. Mas se ela me dissesse não, nem adiantava eu ir mais. Porque eu sabia que ela já tinha refletido o suficiente e ela tinha argumentos o suficiente para não deixar aquela situação ocorrer. Então, eu já me botava no meu lugar e eu sabia que era não. Então, o sim da minha mãe sempre foi sim e o não da minha mãe sempre foi não. E eu cresci nessa situação. Nunca de jeitinho. Sempre de situações corretas e claras na minha vida. E assim também, graças a Deus, eu estou criando os meus filhos. Né? A vida é dura, muita luta, muito trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, então foi uma vida de muito estudo, muito trabalho. Mas, em vez da vida me deixar dura e me deixar rancorosa, pelo contrário, a vida me fez aprender a lidar com o outro, me fez a ser mais resiliente, me fez adorar ainda mais a Deus, a ser mais cristã, porque as maravilhas que nosso Senhor, a fidelidade de Deus na vida de uma pessoa que segue, ou pelo menos tenta seguir, mesmo tropeçando e caindo, levantando e refazendo, é fantástico, minha gente. A graça de Deus é indispensável para a vida em família, para um casamento em família. Então, essa primeira leitura aqui dessa profecia do profeta Isaías, de Deus, ela diz que você deve sempre orar, sempre se converter, sempre pedir perdão, sempre tomar cuidado, sempre recomeçar, sempre tratar, né, como se fosse mesmo a menina dos seus olhos, exatamente como Deus cuida de você, exatamente como Deus é o nosso maior exemplo. Deus nos cuida, Deus deu a vida por nós, Deus derramou a última gota de sangue para nos salvar e faria quantas vezes fossem necessárias, por amor. Então, por amor a Deus, nós devemos nos sacrificar e cuidar dos nossos. Amém? Vamos lá para o Salmo? Vamos ver o que Deus tem para nos dizer nesse responsório dessa terça-feira fantástica.
fantástica da Quaresma, que eu já coloquei lá no nosso Quaresma Presta Atenção, né? O Salmo 2. Estamos caminhando aí nos Salmos, devagar e sempre, não é verdade? A todos, Salmo 49. A todos que procedem retamente, olha só, minha gente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Até arrepiei. Olha, Senhor Jesus, o Senhor está aqui, o Senhor me deixa constrangida. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e destes as costas às palavras dos meus lábios. Diante disso, o que fizestes eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso, e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Volte, irmão, volte. Volte para Deus. Volte para a Santa Igreja Católica. Volte. Você vai encontrar um caminho certo de salvação. Volte para o colo de Maria. Volte para os santos sacramentos. Volte para a Santíssima Eucaristia. Volte. Volte para o caminho certo. Volte para o caminho de Deus. Seja feliz hoje já, nesse mundo tão conturbado. Mas vamos ser agraciados pela graça de termos Jesus Eucarístico no meio de nós. Não desprezemos essa infinita graça que é ter Jesus Eucaristia, né? O próprio corpo e o próprio sangue de Cristo, porque só Ele pode mudar o mundo. Só Ele pode me mudar e mudar você. Só Ele. Amém? E o Santo Evangelho desse dia 15, já estamos no meio do mês, né? Já estamos lá no meiozinho de março. Ô, aninho rápido, hein? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Glorifiquemos a Deus em espírito e em verdade a cada segundo de nossas vidas. Hoje, o Evangelho é segundo São Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de São Mateus é o evangelho da humildade. É o evangelho, depois do evangelho de Nossa Senhora, né, do anjo Gabriel ir lá e o sim de Maria, eu creio que esse é o evangelho da humildade. Os humilhados serão exaltados. Aqui ele diz que a palavra de Deus, ela deve entrar na nossa boca, não é verdade? Chegar ao nosso coração e para nossa mente produzir frutos em nossos órgãos, né, de sentido. E aqui, não é verdade?
nós precisamos colocar dentro do nosso casamento, dentro da forma, principalmente dentro da formação dos nossos filhos, a simplicidade. Independente de você possuir bens materiais abundantes ou não, a questão da humildade, ela não é ligada a bens materiais. A humildade, ela é ligada ao coração. A humildade é quando uma pessoa, ela se sente como a outra, ela tem compaixão da dor da outra. Então ela olha aquela situação como se ela tivesse no lugar da pessoa, mesmo não sendo ela, e nenhum dos dela, sem parentesco nenhum. Então, a humildade é belíssimo, minha gente, é uma graça de Deus. No meio acadêmico, né, do ser professor e especialização, tanto as especializações lato sensu como as estrito sensu, a mestrado, doutorado, existe um meio de muitas vaidades, né, de saberes, porque é muito sacrificante, né? Você estudar, você viver uma vida para estudar, ser cientista é uma luta. Só que você acaba e vai descendo do ser. E aí, eu sempre digo, né, que o último passo não é o doutorado, nem o pós-doutorado. O último passo é a humildade. Se você já chega com o coração humilde, entendendo que é impossível você saber tudo, né? Você vai saber um pedacinho do pedacinho do pedacinho do pedacinho, ainda mais ou menos, porque sempre tem novas descobertas. Você entende, né, a grandeza para sua pequenez. E aí é uma questão mesmo de inteligência. Eu acho assim, a humildade uma questão de graça de Deus e também de inteligência da pessoa. Uma pessoa inteligente, ela jamais não vai ser humilde, né? Uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que é prudente, uma pessoa, ela sempre vai se colocar um passo atrás, né? Um passo atrás para verificar toda a situação e verificar se pode ou não dar aquele passo, saber como que pode ou não, né? Para, né, não precisa ser exaltado, né? Porque os exaltados serão humilhados. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, não façamos como os antigos, né, mestres da lei. Vamos tentar fazer como o próprio Cristo, que não aceitava nada de errado, né? Não aceitava nada de errado. Ele detesta o pecado e ama o pecador. É assim. A misericórdia de Deus, ela é infinita, ela não é só justa, ela não dá só o que você merece. Ela dá muito além, ela é misericordiosa, ela vai além dos nossos merecimentos. Olha por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele, não por nós, porque nós realmente não merecemos. Cada dia que passa, eu vejo quanto mais méritos nosso Senhor tem e quanto menos nós temos. Pense nisso, presta atenção. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente terça-feira para você, repleta de felicidade. No seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, na sua igreja, nos seus amigos, enfim, na sua família. Que tudo ande na graça, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo seja favorecido pelas mãos de Maria. Que todos os santos e anjos do céu, todas as hierarquias celestes e o Santíssimo Diviníssimo Sacramento proteja com a sua luz irradiante, que é o próprio Cristo, a sua vida, a minha vida e as nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Amém? Fiquem com Deus. Beijo da Cris. Ó, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção, minha irmã. Deus é maravilhoso e Ele quer você. Volta. Vem aqui, ó, para Jesus Eucarístico. Ele está te esperando numa santa igreja. Bata na porta. Ele está te esperando. Beijo. Até amanhã, quarta-feira, dia de São José. Toda quarta aqui é dia de São José. Um beijo.